Fala galera que acompanha aqui o LigaCast. Nós estamos aqui para o episódio final da nossa temporada 2023 e hoje a gente vai falar de um tema super encantador, que é gestão de pessoas e transformação no ambiente tradicional de grandes empresas. Eu tô aqui com o Charles Schweitzer, que já nos acompanhou em outro episódio. Obrigado, bem-vindo, Charles. E a nossa convidada de hoje é a Márcia Campos, que ela é gerente de inovação e pessoas na diretoria de gestão e cultura e pessoas do Banco do Brasil e vai falar muito sobre como transformar a cultura no ambiente corporativo. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso LigaCast. Muito obrigado. Prazer imenso estar aqui com vocês. Charles, bem-vindo novamente aqui. Obrigado, Guilherme. Prazer estar aqui com você de novo, abrindo e fechando essa temporada 2023 do LigaCast. Joia. Vamos lá, Márcia. Queria que você trouxesse pra gente, obviamente a gente vai falar de transformação do setor bancário, vai falar sobre RHs, e acho que vários dos colegas que vieram aqui comentar, né, sobre a transformação nos seus setores falaram muito de cultura. E é legal porque você naturalmente vai comentar isso talvez com mais propriedade do que ninguém, porque é o teu chapéu já há algum tempo, né, na transformação do banco. Queria que você desse um panorama de como é que você enxerga hoje essa questão de transformação para o teu chapéu no Banco do Brasil, mas como o mercado todo. O que você acha que ainda é discussão do que vai vir e o que já é realidade? Acho que não tem como a gente fazer transformação digital sem passar pela transformação cultural. Isso é o básico, né? É aquilo que a gente pensa, olha, você vai mudar o seu mindset, você vai mudar o seu jeitão. E se você não muda, você está fora, né? Hoje. Então, quando você pensa, eu quero ser um profissional da indústria 4.0, beleza. E o que é que você vai fazer para isso? Né? Isso requer uma série de coisas. Você precisa ter uma formação, você precisa saber se você vai aderir ao que tem hoje de tecnologia, né? Claro que inovação não é só tecnologia, mas a gente sabe que hoje a gente está sendo compelido, né, a ter uma série de aprendizados que podem, sim, nos levar a atingir um certo nível ao ponto de, num cenário mais fatalista, né, segurar seu emprego. Tá? Porque hoje não tem como você, por exemplo, dizer não sei o que é ChatGPT. É de comer ou é de passar no cabelo? Né? Você tem que ter pelo menos uma ideia do que a gente está falando. Né, de inteligência artificial, machine learning, enfim, você vai ter que se adaptar. E a adaptabilidade, né, é uma soft skill que ela vai ser, eu diria para você, seria a mais importante dela, tanto a adaptabilidade quanto a resiliência. Porque sem isso, você não consegue chegar, vamos dizer assim, a vislumbrar o seu papel no futuro da sua empresa. Esse papo aqui, acho que a gente vai precisar de umas 3 horas, pelo menos, porque vão ser muitos ganchos. Eu queria que já, dado o que você comentou, que era o quanto disso, desse conhecer as novas tecnologias, do despertar de novas competências, você vê que é mais um passar a responsabilidade, né, um empoderamento dos indivíduos da empresa, versus o que é realmente a responsabilidade da instituição, no teu caso, a diretoria de pessoas. No nosso caso, o banco, alguns funcionários dizem que o banco é uma mãe, né? Porque o banco está sempre muito preocupado com o funcionário. Mas é claro que quando você fala, por exemplo, de um movimento, que é um movimento que a gente tem lá dentro, de upskilling e reskilling dos funcionários, você tem que trabalhar as duas frentes. Você tem que trabalhar o que a empresa está te oferecendo. Não dá para você também ficar só esperando a empresa oferecer, mas você tem que ter o senso de que eu preciso me interessar por isso. Tá? Então, eu diria para vocês que a gente trabalha as duas frentes. O que o funcionário quer, o que ele pretende, qual o mapa de carreira que ele traçou, né, para si mesmo. Olha, eu quero chegar até aqui. Porque muitas vezes a gente tenta trazer para uma pessoa, olha, você tem esse desenho aqui que você pode querer para a sua carreira. Eu trabalho com mentoria também e conselho de carreira no banco. E, às vezes, não é aquilo que a pessoa quer. Então, você tem que casar, fazer um match aí entre o que a empresa espera do funcionário e o que o funcionário também quer.
né? Porque precisa que os dois, né, estejam ali com um único propósito, né? Do contrário, a empresa vai impor, e que não é o nosso mundo hoje, acabou o comando e controle, né? Então, numa horizontalidade, né, onde você está com as pessoas ali se sentindo no mesmo nível, você também tem que procurar saber os rumos da empresa, para onde a empresa vai e qual o meu papel nisso. Como é que eu me vejo nesse futuro do trabalho? Será que eu tenho as competências? Será que eu tenho um tempo de banco suficiente e eu estou aqui, sei que minha carreira não vai mais para lugar nenhum, até porque eu não estou interessada em crescer? Então, a gente também tem que levar as pessoas a refletir. Será que esse é o momento de ainda permanecer na empresa ou é o momento de dar lugar para essa geração que está chegando aí? Tá? Eu cuidei também há pouco do concurso do banco e, cara, é muita coisa, tá? Então, a gente teve aí 1.200.000 pessoas inscritas no concurso, né? 1.200.000 inscritos no concurso? Sim, então essa galera tá vindo com tudo, né? Eles querem e tem de tudo, tá? Tem geração Z, tem geração X, tá? Então, a gente precisa trabalhar, inclusive, essa questão do intergeracional, né? Isso é um grande desafio, não só para o banco, como para outras empresas, né? Mas, especificamente para a gente precisa trabalhar essa questão intergeracional para acolher o funcionário que chega e, ao mesmo tempo, não perder o talento experiente. E quanto que isso realmente é um desafio? Porque de escala eu entendo que ele claramente é um desafio, mas vamos tentar olhar para a perspectiva mais individual. Estamos aqui fazendo, né, o mentorado e a mentora, e você está sugerindo que a pessoa tenha um protagonismo, uma reflexão maior a partir dela. Acho que é natural que a gente veja as pessoas tendo um comportamento mais passivo, né, aguardando muito da empresa. Qual é o plano de carreira que vocês têm para mim? O que a empresa espera que eu faça? E ainda vejo muita gente tendo esse lugar realmente reativo. Isso é uma realidade que você ainda verifica? Ou você está vendo uma mudança? E se tem a mudança, o que de fato tem feito as pessoas pararem para fazer essa transformação? Acho que a gente podia, inclusive, agora usá-la como exemplo. Estou vendo aqui sobre a mesa um iPhone, provavelmente você deve ter sido uma das early adopters da Apple. Fui. E a gente acabou de falar superficialmente sobre inteligência artificial, ChatGPT, etc. Conta pra gente como você se mantém atualizada, principalmente dentro das fundações do RH. A gente falou agora de um concurso. O concurso de hoje não é mais o concurso que a gente vivia na década de 80. Não. Então, como você se mantém protagonista, como você se mantém atualizado em relação àquilo que você precisa dentro da sua área? Vamos lá. Eu vou fazer uma pequena retrospectiva para que a gente tenha um cenário mais completo, né? Lá em 2016, o banco lançou um movimento, que era um movimento voluntário chamado ETO, que poderia ser estratégico, tático e operacional, e tínhamos gente, né, dessas três vertentes no banco, mas na realidade era um eu te odeio. Era aquela relação de amor e ódio que a gente tem, né, onde a gente briga aqui, mas ninguém de fora pode vir falar mal de alguém aqui. Ninguém fala mal do meu irmão, só eu. Ninguém fala mal do meu irmão, só eu. Então, era aquela questão do inconformismo, né, das pessoas dentro da empresa e delas estarem querendo fazer o novo, trazer o método ágil para o banco. E, normalmente, é incrível como essas pessoas têm características muito parecidas, né, os inovadores, e não tinha limite de idade, tá? Isso é que eu acho interessante. Não tinha essa questão de, porque você é mais velho, você é mais novo. Não, estava todo mundo ali no mesmo nível, né? A gente já trabalhava a horizontalidade ali dentro. E aí nós tivemos um vice-presidente, que é o Marcelo Labuto, que hoje está na Pernambucanas, e Marcelo Labuto tocou fogo naquelas ideias, através de um programa chamado Vineg on Fire. Então, ele pegou a vice-presidência dele e falou assim, vamos começar por aqui. Pegou as diretorias e, com isso, gente,
eu fui, vamos dizer assim, mordida, né, pelo bichinho da inovação. A partir dali, eu passei a me interessar, né, a ver mais. Eu sou da época da ficção científica, eu assisti os Jetsons, tá? Eu vi Perdidos no Espaço. Então, eu já tinha essa visão, né, meio lunática, né, meio empreendedora, de certa forma. Sou filha de um empreendedor, tá? Alguém que sempre procurou muitas coisas fora, e eu acho que eu fiquei com aquilo na minha veia, né? Bom, passando por isso aí, eu passei por várias áreas no banco que não tinha como não me incomodar, tá? Eu trabalhei 14 anos na Rede Varejo como gerente de agência, e a gente já começa a inovar daí, tá? Você vê os clientes numa fila de caixa e a ambiência diz que não pode usar um bebedouro, mas você não vai deixar, né, o cliente com sede. Então, você dá um jeito e coloca alguém para servir água na fila dos clientes, tá? Então, aí o cliente já começa aí, tinha uns que iam, tá? Eu estava ali fora, mas passei aqui para beber uma água. Então, a gente tem como inovar de tudo quanto é jeito. Porque, no fim, isso aí tem a ver com o olhar de empatia, que é tão demandado hoje, não só para um cuidado com os colaboradores, mas como o mercado mesmo, né? O cliente quer ser cuidado, né? Quer mais personalização, mas no fim é sobre cuidado. Com certeza. E saí daí, eu fui para uma coisa chamada Plataforma de Suporte Operacional. Gente, eu fui a primeira mulher gerente de PSO, participei da fundação desse movimento, e plataforma de suporte operacional é algo que o cliente não percebe quando entra na agência do banco, mas você tem na agência do banco uma área de back-office que cuida de todo o back-office para o seu gerente cuidar só do negócio, tá? Então, eu trabalhei nessa área e lá, como é que a gente inovava? Transformando, tentando melhorar processos. Você trata com processos, vamos dizer assim, bastante rígidos, como tesouraria, esse tipo de coisa. A gente sempre queria ter uma plataforma, algo que nos ajudasse, porque no fim, por exemplo, o contar dinheiro não tem como, né? O cara ainda conta o dinheiro. Você tem a maquininha, mas você ainda tem alguém que conta o dinheiro. Aí a gente lança um tesoureiro eletrônico. Então, eu passei por diversas inovações quando eu estava na plataforma de suporte operacional. Depois disso, eu fui cuidar dos edifícios sedes do banco. Aí sim, foi um desafio considerável, gente, porque cuidar dos edifícios sede, eu cuidava de 60 agências, né? O que são cuidar de 10 edifícios sede? Não tinha a mínima ideia do que seria esse desafio, mas foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de, como diz um palestrante, que eu esqueci o nome dele, não sei se é o Buzarelli, que fala, bem na minha vez, mudou o modelo de property no banco. Então, ali, eu passei a cuidar de um prédio do banco junto com uma empresa americana, uma gigante de property americana, que era a Tishman Speyer, e, ao mesmo tempo, fazer uma mudança, tirar os funcionários de um prédio icônico de 50 anos e trazer para um prédio que não era do banco. Então, para nós, era um desafio assim, gigantesco. Foi usar uma casa alugada depois de ter casa própria. Exatamente. Então, para fazer isso, né, eu tirei férias, fui até Nova York conhecer a empresa que ia dividir a administração predial comigo. E chegando lá, realizei inclusive um sonho, né? Eu sempre quis saber quem apertava as luzes da árvore de Natal do Rockefeller Center, né? E a empresa era a dona do Rockefeller. Então, pude conhecer tudo lá, desde os geradores lá embaixo até o jardim dos Rockefeller. Foi uma experiência, assim, fantástica, né? São grandes amigos, né? Parceiros do banco, né? E amigos também. Então, ali, você vai vendo que não tem como não se atualizar. Porque toda aquela atividade na qual você se insere tem algo que você precisa aprender. Tá? Então, saio de uma plataforma de suporte operacional, vou para a área de administração predial, que eu nunca tinha trabalhado. Tá? E não tem manual para muitas coisas, tá, gente? A gente tem o normativo da empresa, mas para muitas situações não tem manual. Eu lembro que uma vez aconteceu uma coisa assim, que eu não tinha a mínima ideia. Olha, como mulher, uma funcionária deixou uma
como é que chama aquilo, gente? Uma duchinha higiênica aberta, e aquilo alagou uns 2 andares da empresa. E eu tive que ir de madrugada lá para ver, e água no elevador, e para tudo, por causa de uma duchinha, hein? Então, a gente não tem ideia, né, das nuances, né, de uma administração predial. Mas aí, saindo da predial, eu acabei indo trabalhar nessa nossa diretoria, que era uma diretoria de suprimentos, também extremamente inovadora, preocupada, porque é uma área muito, muito árdua, a área de suprimentos, de logística. A gente trata das contratações na empresa. E eu passei lá por 3 áreas. Eu passei pela área de pagamentos, tá? Criamos uma plataforma na época, nós tínhamos uma inteligência artificial chamada Norminha para simplificar as normas do banco. E a DSEC, né, que é o nome dessa diretoria, criou essa plataforma exatamente para melhorar a experiência do funcionário e dos clientes. Uhum. Então, aí foi mais um contato que eu tive com a inovação. Fiquei lá, cuidei também da parte de fornecedores de TI, o que me ajudou muito para ter contato com as gigantes de TI na época. De lá, eu saio e vou para a gestão de pessoas, que era um outro sonho que eu tinha também de trabalhar nessa área. Fui para ser gerente do que a gente chama de GEPs, né? No banco a gente usa muita sigla. Então, gestão de pessoas a gente chama de GEPs. Então, que são as regionais, né? A nossa rede. E indo para essas GEPs, a primeira coisa que eu pensei em fazer foi um open space. Porque quando você chega lá, você vê que tem divisões, departamentos, né? Então a gente abriu aquilo tudo, fez um open space, né? Fiquei já junto com a galera e comecei a promover encontros que pudessem trazer, né, uma mudança de mindset para os funcionários. Aí eu criei o GEPS Talks, onde eu trazia, né? Eu criei uma carteira de parceiros que vinham para falar inteligência artificial, blockchain, mindfulness, era tudo. Tá? Tudo que a gente podia fazer para mudar o mindset dessas pessoas. Daí para dentro da própria diretoria de pessoas ou tentando envolver outros departamentos da companhia? Na realidade, a gente distribuía convite para todo mundo. Era para quem quisesse, né? Mas a gente, claro, tinha o nosso patrocínio dentro do nosso comitê, né? De fazer aquelas palestras. Aí eu comecei a ver futuro do trabalho, trazer futuristas, né? Nós temos futuristas dentro dos nossos funcionários também, e trazer pessoas que pudessem ser, olha, precisamos falar com o Kevin, né? Precisamos conversar sobre inovação. E aí eu fui também, e claro, junto a isso, não tem como você só ir fazendo sem ter toda uma formação na área. Nessa época, eu resolvi ir ao Vale do Silício, e para isso eu assisti a todos os documentários que existiam sobre o Vale, peguei os créditos, né, como eu já fui da parte de publicidade, peguei os créditos, adicionei aquelas pessoas no LinkedIn, entrei em contato com elas, criei as agendas e fui para lá e consegui falar com 12 empresas. Então, nessa mesma época, tinha lá um evento da IBM, o IBM Think, e eu fui participar também do IBM Think, como ouvinte, né? E foi assim, eu diria para vocês, aí foi o grande choque que eu tive. Nunca tinha estado no evento, né, daquela magnitude, né? E no Vale eu consegui não só visitar o banco, né? E aconteceu uma coisa muito engraçada, quando eu fui na Plug and Play, que era onde o banco ficava, eu vi assim tanta placa, tanto letreiro, que eu falei, cara, não cabe esse tanto de pessoa aqui dentro, tá? Mas a gente estava lá, e o banco estava lá, vamos dizer assim, alugado, né? Aprendendo como é que era aquilo. Não estava sendo acelerado e saindo, né? Então a gente ficou um tempão lá aprendendo, né? Também como banco. E eu tive a oportunidade de conhecer um hub no Vale do Silício, que chamava Silicon House, da Andrea Lito, né, que até hoje é uma grande amiga, e Andrea,
proporcionava, né, na sua residência, por isso que era Silicon House, encontros entre startups, gigantes de TI, para fazer aquele match. Fui na garagem da IBM, fui na Galvanize, enfim, tudo que tinha por ali que eu pudesse ir, né, eu fui. Tá? Você foi bem um exemplo do que você estava comentando no início de a empresa vai proporcionar coisas para que as pessoas possam refletir a sua carreira e vai ter aspirações sobre esses funcionários. Mas a tua trajetória mostra muito de alguém que entendeu, digamos assim, o recado, né, ou percebeu que tinham essas oportunidades e falou, cara, mas o quanto eu vou ser protagonista nessa transformação, né? Porque no fim você acha que quase como que áreas que você não passou, né, dentro do banco e dá uma volta toda para chegar num lugar em que afeta todo mundo no banco, né? Que é a diretoria de pessoas, porque inevitavelmente isso tem impacto em 100% da companhia. Com certeza, né? Nós somos, eu diria, enquanto a Fundação Banco do Brasil é um coração social, né? Nós somos, eu diria a vocês que o próprio coração, né? As batidas de coração da empresa estão na gestão de pessoas, né? Se nós não conseguimos ver o nosso funcionário trabalhar uma proposta de valor, né? Um EVP que justifique onde o funcionário se acha dentro da empresa, que ele veja o sentido do trabalho, então não tem sentido você ter uma diretoria de gestão de pessoas. Depois do ETO, eu fico com medo de perguntar o apelido de GEP. Fico com medo. Mas eu queria te perguntar o quanto o Banco do Brasil acaba estimulando o próprio colaborador numa jornada de empreendedorismo ou de intraempreendedorismo, né? Como é que o banco fomenta a construção de ideias e a materialização dessas ideias? Você deu alguns exemplos teus. Mas eu queria conhecer como isso funciona na prática. Nós temos lá na nossa universidade corporativa, que foi aonde eu fui trabalhar em seguida, nós temos lá um movimento chamado Evolution, que traz o upskilling e o reskilling dos funcionários. Então, a gente proporciona, por exemplo, 1.200 cursos da Alura para os funcionários do banco. Eu costumo brincar que são 1.200 cursos para fazer antes de morrer. Porque o sujeito para fazer, né, trabalhar e conseguir fazer 1.200 cursos, ele tem que ser muito ninja. Depois daquela publicação, né, os lugares que você tem que conhecer antes de morrer, os cursos que você tem que você tem que fazer. Porque nós temos um portal, gente, que é fantástico, que é o portal da nossa UniBB. Então, nesse portal, nós temos lá liderança feminina, agora a gente está trabalhando muito, né, já há algum tempo, com diversidade. Um portal que é um portal, ele abre as portas, né, da gestão do conhecimento para os funcionários. E é difícil você ficar alheio a isso, tá, de tanta coisa boa que ele traz. Então, toda a nossa parte de ascensão funcional, que também está na UniBB, né, sobre a égide da UniBB, lá, quando eu estava à frente da Academia Digital, eu tive que procurar uma forma de incentivar os funcionários a também se voltarem para o digital. Aí nós temos 4 diretorias que foram fundamentais para isso, que é a nossa diretoria de tecnologia, a nossa área de analytics, a nossa área de cibersegurança, tá? E a nossa área de negócios digitais. Então, essas 4 diretorias, elas reúnem o digital no banco, tá? E você não precisa fazer parte delas para estar no digital. Aí depende de você. Então, você tem, sim, que ou mirar trabalhar nessas diretorias ou se aproveitar do que essas diretorias fazem para saber os rumos que a empresa está tomando na transformação digital, que você vai ver nitidamente na diretoria de negócios digitais. Tá? Se você quer saber como é que o banco está atuando em termos de segurança cibernética, nós temos uma unidade própria para isso. Se você quer saber como o banco está trabalhando com predição de dados, você tem a UAN, que é a nossa unidade de analytics. E a Edtech, que trabalha com tudo isso. Então, é difícil que alguém eu costumo brincar, não se mexa, tá? Porque você está condições
de capacitar, ou seja, de adquirir o conhecimento, como você falou da universidade. Você está dando as oportunidades, né? Então, tem muito espaço aqui para troca com as diretorias e também está dando o incentivo, né? Vamos dizer, o empurrão de, vai ter lugares em que você vai ter que se mexer. Um pouco nessa linha que você comentou de quase que não existe nenhum motivo para que alguém esteja parado, porque ou ela vai ser empurrada ou puxada, né? Para que ele vá. Exatamente. O banco, inclusive, para vocês terem uma ideia, nós temos na minha área, que estava a Academia Digital, a gente tem as certificações profissionais que são a maioria da área de TI. Então, o banco ressarce para o funcionário também. Nós temos aí um programa de bolsas, graduação, mestrado, doutorado, MBA. Quer dizer, o funcionário, eu diria para você, ele é cercado, é como se ele estivesse aqui numa mandala, ele estivesse no centro e a empresa proporcionando tudo aquilo para ele. Mas vou trazer para um lado visão startupeira, né? Empreendedor muitas vezes não tem essas condições todas. Vamos dizer, seria maravilhoso se todo empreendedor no Brasil tivesse o apoio do banco, bolsa e etc. Quanto que você vê que ainda tem de espaço para transformar funcionários que têm todo esse aparato em figuras mais intraempreendedoras, que olha, mesmo na maré jogando contra, eu vou à frente. E se tem algum caso, algum projeto específico que você consegue destacar para a gente? Olha, como mentora do banco, uma das coisas que eu acho que a gente pode fazer para incentivar, né, essa veia do empreendedorismo no banco, a gente pode trabalhar com mentoria para o intraempreendedorismo. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem feito, a gente tem atualizado, né, as nossas mentorias. Agora mesmo a gente está reestruturando programas de mentoria. Por quê? Porque nada melhor que um mentor, né, para chegar para a pessoa e falar assim, olha, o que você quer da sua vida? Você tem vontade de empreender? Inclusive, um programa que eu estava conversando aí há 2 semanas atrás, que a gente pode pensar até para quem está deixando a empresa. Você pode fazer isso para reter talentos, tá? E para dar apoio aos seus talentos que estão deixando a empresa. Né? E o banco, ele se preocupa muito com isso. Num esforço de marca empregadora, tá? Para mostrar que estamos ajudando a pessoa em toda a jornada. A gente pode ajudar ele durante, né, toda a sua jornada na empresa, até quando ele for sair da empresa, porque já aconteceu muito no passado, né, quando nós tínhamos planos de demissão voluntária, alguns colegas, eles foram empreender, só que eles não tinham a exata noção do que era empreender no Brasil. E por conta disso, né, alguns tiveram problemas, né, as empresas quebraram, alguns chegaram a fazer novamente o concurso do banco, acredite, e voltar para o banco, né? Então, uma preocupação que a gente tem é de preparar essas pessoas. Imagina, a gente está recebendo aí 6 mil funcionários, 3 mil para a rede varejo, 3 mil para a área de TI. Então, com certeza, nós estamos trazendo pessoas que talvez já tenham o intraempreendedorismo na veia, só pela geração, né, que a maioria já está. Mas eu acho incrível como a sua área, né, a área de gestão de pessoas, acabou, de fato, construindo uma jornada do colaborador que não acaba no momento onde ele deixa a organização. Poucas vezes eu vi isso no mercado e acho que isso é, de fato, bastante importante para a gente manter esses colaboradores que passaram pela jornada da organização, como inclusive advogados da marca. Eu vi isso acontecer com o meu pai, que trabalhou em uma montadora de automóveis e que reteve, depois de aposentado, o benefício de comprar os carros daquela montadora com desconto. Então, eu acho que as empresas, de fato, elas podem pensar nisso como talvez um produto de inovação para manter ex-colaboradores como advogados da marca, e eu acho brilhante isso do ponto de vista do que você desenvolveu lá. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta agora, saindo do intraempreendedorismo e voltando na sua ida ao Vale do Silício. Tá bom. Você citou um nome que é bastante importante, relevante, inclusive na vida da Liga Ventures, que é a Plug and Play. A Liga Ventures
quando chegou ao Brasil, chegou como parceira da Plug and Play. Olha. E aí, entender um pouco desse aprendizado na origem, na fonte, né, dessa mesma água que eles beberam, é bastante importante para a gente trazer aqui para esse podcast. Então, conta para a gente um pouquinho daquilo que você viveu lá, dentro dessa experiência, dentro dessa jornada, e de que forma você, depois, chegando aqui no Brasil, aterrissou isso dentro da organização. Bom, quando eu fui a Plug and Play, na realidade eu fui com um objetivo específico, que era visitar a unidade do banco que ficava na Plug and Play, tá? Então, eu diria para vocês que eu não consegui muito beber da fonte lá, porque eu fui com vamos dizer assim, com uma intenção específica. Eu estava com um colega da IBM junto, né? E o que eu pude ver, vamos dizer assim, eu pude presenciar mentorias. Tá? E o que eu achei mais interessante é que quando a gente pensa em mentoria, a gente pensa só em sucesso, né? E na inovação a gente vê que talvez as melhores mentorias venham do fracasso, venham do voltar para a prancheta, né? E começar de novo, né? E errar rápido e voltar rápido para onde a gente começou. Eu assisti mentorias na Plug and Play. Então, isso foi vamos dizer assim, a parte mais legal, além de conhecer, né, onde estava o banco, foi eu ver, né, e eu assisti umas 6 mentorias lá, não deu tempo de fazer muita coisa, mas ver que as pessoas lá, elas estavam dispostas não só a como fazer, né, como aprender como não fazer, né? Qual a consequência de algumas ações, né, que eu poderia estar pensando em tomar na minha startup e vem alguém e diz para mim, olha, eu já passei por esse caminho. E esse caminho é uma roubada. Então, queria explorar um pouco desse ponto aí, porque a jornada do empreendedor é bem isso que você falou, assim, vai ter muito tropeço. E por outro lado, a gente está falando de uma instituição de mais de 2 centenas de anos, que é o Banco do Brasil, e que tradicionalmente empresas grandes não tem muito essa cultura do afeito ao erro, a gente quer buscar isso. Como que foi esse choque, então, de voltar lá e falar assim, poxa, eu descobri que um monte de gente está criando de negócios de alto impacto a partir da cabeçada, de testar e errar muito até achar a veia, versus o planejamento estratégico tradicional, onde tudo é perfeito, onde tudo vai dar certo, e onde os chefes, né, numa hierarquia lá mais rígida, vão esperar que todo mundo faça dentro dos conformes. Eu diria para você que nessa época, né, a gente já tinha a noção do que seria uma coisa como essa. Mas só a partir mesmo de um ano depois, né, em plena pandemia, foi que a gente comprou mais essa ideia. E até hoje a gente está trabalhando e vamos continuar trabalhando nisso. Porque não é fácil para você pegar uma empresa de 215 anos e achar que você vai virar uma chave da noite para o dia, porque um funcionário foi ao Vale do Silício, voltou e falou, olha, aqui no meu lugar, beleza, o que eu fiz? Onde eu estava na época, eu conseguia fazer isso. Vou dar um exemplo para vocês, que aconteceu bem um pouquinho antes da pandemia. Lembro bem que eu tinha 2 andares, né? Eu trabalhava no CCBB, no nosso centro cultural. Então, com vamos dizer assim, o patrocínio, né, do meu comitê na época, eu consegui quebrar um andar inteiro que estava desocupado para a gente poder criar ali polos de inovação. Lembro que a Verônica do César foi lá com o Eduardo para a gente, pensando, né? Já a Paula Saião, na época, estava como diretora da DINED, Negócios Digitais, né? Então, a gente estava pensando, a gente estava assim, eu diria para você, em estado de êxtase. A gente poderia transformar a gestão de pessoas em vetor de transformação cultural e digital. E aí a gente faria dali uma série de laboratórios, né? No meio daquilo ali chegou a pandemia. E aí sim veio a resiliência, né? Agora não dá. Porque a base era o espaço físico e de repente como a gente virtualiza a experiência que foi pensada para esse espaço. Exatamente. Dava para fazer um mini
cubo, sabe? Uma mini plug and play, tá? Mas não foi possível. Então, a pandemia veio e cortou, né, essas expectativas. Mas é aquela coisa, a resiliência tem que estar presente nas nossas vidas. Quando eu vi que não ia ter muito o que fazer, eu falei, bom, eu posso ficar parada ou também posso ir atrás do que mais tem por aí. Aí a gente foi para Web Summit, Collision, se tornar, ao invés de seguidor de cantor, seguidor de eventos de inovação. Então, eu comecei aí e trazer para o meu pessoal e trazer para os colegas, né, da gestão de pessoas, né, como é que a gente podia fazer. Tá? Então, isso é uma missão, e quando você, vamos dizer assim, toma isso como missão, porque ninguém melhor que a gestão de pessoas para espalhar isso na empresa. Uhum. Tá? Nós somos os vetores da transformação digital na empresa. Eles são reconhecidos, né? Essa diretoria naturalmente tem essa chancela e talvez até uma obrigação, né, de fazer isso. E a gente toma isso realmente como uma obrigação. Então, o que acontece? A gestão de pessoas, elas... Só para dar um exemplo claro, nós temos aí comunidades, tá? Comunidades de inovação em pessoas dentro da nossa área. Então, quem está ali direto com a gente, postando, lendo, criticando, comentando, interagindo, é o pessoal da rede de gestão de pessoas. Tá? Então, por quê? Porque eles se sentem, é aquilo que você falou, como se fosse uma obrigação deles tentar melhorar os processos, melhorar a experiência do funcionário. Nós temos business partners, né, que são a nossa gestão de pessoas, que lidam lá na ponta com as agências, mas as agências lidam com os clientes. Então, no fundo, é tudo pelo cliente também. Nós temos que ter as duas pontas. Nós temos que trabalhar, né, o EVP, a proposta de valor para o funcionário, e temos que trabalhar o cliente que está na outra ponta. Tá? Não tem como você dar um atendimento bom para o cliente se o funcionário não tiver o verdadeiro sentido do trabalho, se ele não tiver motivado, se ele não for um lifelong learner, entendeu? Então, ele tem que estar ali o tempo todo. Olha, eu tenho que aprender, eu quero subir na minha carreira. Como é que eu posso fazer isso? E para isso a gente tem programas de mentoria na empresa. Tá? Que acolhem esses funcionários e vão dando o direcionamento. Que demais. Queria puxar agora um pouquinho o gancho, já que você falou tanto de colocar esses colaboradores num lugar de experimentação, de testar coisas novas, de trazer um pouco mais dessa mentalidade de cultura, de que você pode testar, errar e reaprender e fazer ciclos mais rápidos, né, de aprendizado. Queria dar um momento deu liga aqui de você trazer uma situação em que de fato você viu projetos acontecendo, sejam com startups, sejam projetos internos ali de empreendedores, e que de fato fique emblemático. Olha, aqui a gente teve aprendizado, aqui foi uma coisa diferente da cultura tradicional do banco. Eu diria para você que a gente está com uma série de projetos, né, inclusive com vocês. Uhum. E eu fiquei um pouco frustrada porque a gente chegou numa fase, né, de aceleração, são projetos assim fantásticos, e acaba que muitas vezes a gente é engolido pela questão legal, muitas vezes, porque ainda não temos, né, uma normatização, porque o próprio direito hoje, né, o direito digital, vamos dizer assim, ele está caminhando, né? Então, quando eu tenho uma área, por exemplo, de suprimentos, que ela tem que trabalhar com contratos envolvendo startups, isso é uma coisa totalmente nova, né? Então, eu diria para vocês que a gente parou, né? A gente teve que parar algum projeto, mas a gente não desanima, porque se nós desanimarmos, né, nós estamos dentro da inovação em pessoas, né? Como é que a gente vai dar o exemplo para os colegas? Então, hoje, o banco também está trabalhando essa, como é que eu vou dizer para vocês? Essa resiliência, né? E trabalhando a alta liderança para que ela também esteja
né, no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo patamar, que ela possa entender, mas como alguém que faz parte daquilo tudo. Não é alguém que está em cima, não é um top-down, tá? A gente está, nesse momento, inclusive, trabalhando uma capacitação para a alta liderança. A alta liderança tem que ser uma espécie de um cofundador ali para eles, para viabilizar situações. Um promotor, né? É um promotor. É o sponsor, né? É quem vai dizer para a gente, ó, vai lá e faz. E você, se você errar, né, não vai ter problema, tá? O importante é corrigir rápido. Como se fosse um investidor mesmo pro lado das startups. Olha, tá aqui o recurso, acredito na tua visão, mas sei que a gente vai descobrir ainda o caminho. E aí, com essa formação, né, e olha, entenda que no banco, né, a gente também tem um certo rodízio de pessoas. A coisa não é estática, você não vai deixar ali, eu formei esses executivos, agora tá bom, só daqui a 4 anos eu vou dar outro programa. Não é assim. Tá? Daqui a 2 meses, eu tenho um novo executivo que passou num programa de ascensão e que agora esse executivo, vocês entendem que é uma coisa contínua, é trocar o pneu com o carro andando, sempre. Vários pneus, né? Vamos dizer, quantas pessoas Banco do Brasil hoje? 86 mil. Nossa, é gente demais da conta para continuar fazendo esse exercício, né? Tem um modelo tem um horário de você achar o modelo e depois tem de continuar aplicando aquele modelo e reaplicar. Continuar aplicando e acompanhando, né? A gente fala muito que a iniciativa não é fotografia, tem que ser filme, porque não é só você dizer, olha, hoje eu vou te formar. Beleza, te formei aí em método ágil. Não. E depois, qual é a aplicabilidade daquele conhecimento que eu te dei? Tá? Onde você utilizou, quando você utilizou, vamos avaliar esse conhecimento. Esse conhecimento hoje, ele está atualizado? Não está. Então, eu tenho que trocar. E no banco, eu diria que isso é um ativo do banco. Essa própria rotatividade, né? Essa questão da gente poder estar mudando sempre, isso nos ajuda. Eu acho que isso ajuda a cultura também a saber que essa continuidade, essa inovação, ela é contínua. E por ela ser contínua, nós temos que uma obrigação, vamos dizer assim, que é um sentimento que a gente tem, da gente nunca deixar a coisa morrer, tá? Então, eu diria para você, se você me perguntasse hoje, 100% do banco hoje age dessa forma? Não teria como você alcançar 86 mil pessoas com essa mentalidade. Mas o que nós estamos fazendo como diretoria de cultura e pessoas? Trabalhando devagarzinho junto ao digital do banco, que está conosco. Nós temos aí um projeto de aceleração digital da empresa e envolve todos, porque não tem como a gente ficar fora para levar o método ágil para 86 mil funcionários. Essa resiliência de transformar a organização de baixo para cima, principalmente, acho que é a nossa maior responsabilidade e o nosso maior propósito como profissionais de inovação. Então, bate aqui, porque estamos juntos nessa. Obrigada. Mas eu queria te fazer uma última pergunta, acho que do meu lado, que é, a gente está dentro de uma indústria que ela é regulada por um regulador que é bastante inovador também. Haja vista que, recentemente, a gente passa por um processo de Open Banking, Open Finance, PIX, agora fala-se em Drex. Como isso impacta o seu dia a dia e as discussões dentro do banco? Olha, o banco como protagonista, ele tenta, ele precisa, né? É imprescindível que ele esteja alinhado a todos esses movimentos do mercado. Porque nós não somos fintech, né? Mas a gente quer, sim, estar no mercado onde a gente seja uma empresa de TI que até é banco. Eu costumo brincar, é que nem iPhone, ninguém liga mais para ninguém. Eu falo, pessoal, esse aparelho liga, ele não é só um computador, né? Então, nós vamos ser uma empresa de TI que até é banco. E para isso, o que a gente está fazendo em termos de ação? Né? Porque a gente precisa dar o exemplo também. Ainda tem essa, né? Senão é o elefante branco, né? É um gigante estatal, nunca vai chegar.
E a gente está se aliando, inclusive, ao próprio governo. Tá? Há uns dias atrás, eu estava na Semana de Inovação da ENAP, assinando lá uma adesão aos laboratórios do governo de inovação. Porque nós somos governo, né? Então, o governo está inovando, né? E eu brinquei com o pessoal. Aquela figura do funcionário público deixa o paletó na cadeira, acabou. O funcionário público está fazendo parte de um processo de inovação. E o banco, né, como 50% do governo, ele precisa promover isso também. Você estava comentando sobre a gente ter a experiência do colaborador, que até então é visto, talvez de uma maneira mais generalista, como é o funcionário público e aquela pessoa que vai ter uma carreira super estável e que nada vai mudar, e de repente, não, agora as pessoas estão sendo provocadas a viver uma coisa diferente porque os produtos também do banco e a realidade como consumidor é diferente. Onde que a gente experimenta isso na experiência do banco, dentro do aplicativo e das outras capacidades do banco? Olha, hoje o banco, vocês já devem ter ouvido falar, a gente já ganhou até prêmio como o melhor aplicativo financeiro. E eu devo dizer para vocês que eu experimento outras instituições, né? E a exceção de uma ou outra, a gente observa que nem sempre você consegue ter um extrato simplificado. Eu já peguei um extrato que eu tive que falar com a gerente geral da agência de um outro banco para que ela me explicasse aquele extrato, que era da conta de uma filha minha que ela era obrigada a receber por uma outra instituição. E porque eu, que era da área bancária, eu não estava entendendo o extrato. Agora, você imagine um idoso, por exemplo, né? Se a gente que está ali ligado em tudo não está entendendo, como é que um idoso, por exemplo, vai entender? Então, o banco, ele lançou uma série de iniciativas, tá? Eu vou citar aqui as que mais estão nos impactando no momento. Nós temos aí um Shopping Bebê, que é um marketplace que nós fizemos com grandes players do mercado, ou seja, é a gente trabalhar produtos e serviços não bancários. É estar beyond bank, tá? O que eu posso trazer para dar comodidade ao meu cliente? Ele vai comprar numa Amazon da vida? Então ele pode comprar na Amazon dentro do aplicativo do banco e vai ganhar cashback. Quem não quer receber, né? Você compra e ainda recebe. Então, o Shopping Bebê foi uma sacada genial, tá? Porque a gente conseguiu fazer com que o cliente não precise sair do aplicativo do banco e, ao mesmo tempo, ter as suas necessidades de compras atendidas, né? E ele deve achar estranho, nossa, mas o Banco do Brasil, né, está me vendendo, né, um produto que não é do banco. Tá? E é o que os players estão fazendo hoje, né? Todo mundo hoje está se tornando banco. E nós, banco, nos tornando empresa de TI. Além do Shopping Bebê, nós temos também o atendimento via WhatsApp. Não sei se vocês sabem, mas vocês podem consultar a declaração de rendimentos da Receita Federal, o informe de rendimentos dentro do WhatsApp do banco. Tá? Nós estamos viabilizando para alguns clientes fazerem muitos clientes fazerem a prova de vida, com base na análise de dados. Tá? Claro, se você tiver um cadastro, seu cadastro está com seu telefone de 1978, a gente nem consegue achar você. Tá? Mas se você tem um cadastro atualizado, está tudo certo ali com você, o banco consegue, né, usar o Analytics e te proporcionar mais funcionalidades dentro do WhatsApp. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que também não basta estar no canal. Você tem que ter uma curadoria, eu costumo brincar, uma curadoria decente, né? Para que o cliente realmente seja atendido naquilo que ele necessita. Porque sem ele não tem banco, né? Então não tem, a questão do cliente-centrismo não é um modismo, não é algo que veio agora. Todos nós, em algum momento, deixamos de frequentar algum local pela questão do atendimento, tá? Eu não vou longe. Eu tive uma experiência de estar em São Paulo, no hotel, e
um hotel pago, numa viagem a serviço e mudar de hotel. Porque aquele hotel não estava me atendendo. Eu costumo brincar que, às vezes, tem muito script de atendimento, né? A pessoa chega para você e deságua um script de call center, que já não é o que se usa hoje, né? Dessa forma, aquele script que não sai da caixa, né? Você está falando, olha, meu problema é esse, e ele continua repetindo a mesma coisa, porque ele nem sequer lhe ouviu. Então, o atendimento ao cliente hoje, ele é fundamental. E é ele que vai garantir a sobrevivência nossa no mercado. No fim, acaba que a instituição bancária está virando mais uma instituição de apoio, né, para a decisão das pessoas, de fidelização de uma marca, em que vai ter todo um ecossistema ligado à sua situação financeira, ou seja, comprar coisas que depende da sua condição de crédito ou de caixa, né, de dinheiro guardado, vai ter uma questão de viabilizar os seus sonhos, vai ter uma amplitude muito maior do que só oferecer o meio de pagamento ou o X dinheiro lá do financiamento. Guilherme, acho que a gente está no último episódio do LigaCast dessa temporada e é muito legal ver que o primeiro e o último episódio se conectam. No primeiro episódio eu falava sobre como o Carrefour estava se tornando um ecossistema e que a competição no mercado seria de ecossistemas com ecossistemas. Na hora que o Banco do Brasil incorpora um shopping dentro de um aplicativo que conta com todo o repertório de segurança cibernética financeira, vocês também se tornam um competidor de ecossistema. Acho que a gente tem uma bela conexão aqui entre o primeiro e o último episódio. E não foi combinado. Estamos fechando com chave de ouro. Ótimo. Olha, gente. A gente está na reta final e eu queria puxar um gancho que ficou aqui pendente da nossa conversa, que é você contou muito da tua trajetória de transformação, contou da trajetória de como colaboradores e a própria instituição do Banco do Brasil tendo transformado, mas você fez uma migração toda para a área de RH. Como é que o RH hoje está encarando esse tanto de transformação? Porque ele tem que ser um promotor da transformação, mas o próprio RH tem que se transformar. Como que é a tua visão? Porque sendo uma pessoa que veio até de fora do RH, né, não viveu aquela jornada toda lá como o back-office, como o Folha e etc. Olha, eu diria para você que o RH ele tem um grande desafio pela frente. Tá? A gente não é mais DP, a gente não é mais departamento de pessoal, né? E aí vem até a questão de recursos humanos, e você vai para a gestão de pessoas, né? Eu acho que o RH hoje, um dos maiores desafios que ele enfrenta, eu diria até que seria a segurança psicológica. Não tem como você não apoiar o seu funcionário no momento em que ele está vulnerável, em que ele mais precisa da empresa e que, em muitos casos, ele pensa que ele vai ser deixado de lado pela empresa pela questão do adoecimento. Então, o RH, ele tem... Eu tenho visto muitos episódios, muitos podcasts, muitos vídeos no YouTube, onde se fala muito de um RH como área estratégica, porque o RH ele já foi muito marginalizado. Ele sempre teve realmente a margem do processo. É aquela história do passa lá no RH. É o RH que vai dar as tuas contas, né? Deu um problema, você vai responder uma ação disciplinar, passa lá no RH. A minha experiência aqui como Liga, já lidando com algumas centenas de empresas, é que é muito raro como vocês conseguem protagonizar de RHs liderando ou, no máximo, participando da mudança a partir de inovação. É quase como eles são... Tem que trazer a agenda, mas geralmente quem puxa a agenda de fato são outras áreas e às vezes o RH nem está ali, né? No caso de vocês é um pouco o contrário, né? O RH está sendo o protagonista do programa. O RH tem que estar em tudo, até porque nós temos aí uma proposta de valor para o funcionário que ela tem que estar, né, viralizada na empresa. Tá? Mas é fácil mudar, vamos dizer, pensando no tamanho da instituição que vocês têm. Não. Como que o RH hoje está se sentindo a partir de falar, cara, eu tenho que ser estratégico, é aspiracional, e por outro lado eu estou sendo ameaçado porque o ChatGPT vai trocar um monte de coisas
de papéis ali burocráticos e eu vou ficar onde aqui? Olha, o papel do RH, ele é fundamental, porque você vai mudar, né, a cabeça das pessoas, né? Você tem que explicar para ele que ainda é seguro ele tirar uma licença de saúde e voltar para trabalhar, tá? Então, particularmente, eu me preocupo muito com o tempo que a gente pode levar para chegar, por causa do nosso número de funcionários, para que todos saibam que todos se conscientizem, eu quero fazer parte dessa mudança. Então, a gente vai trabalhando ali, eu costumo brincar, em células, né? O que eu preciso? Eu preciso achar, por exemplo, influencers na minha base, tá? Que possam levar aquilo ali. Por isso, quando a gente fala na gestão de pessoas, eu tenho que capacitar aqui, dar toda a formação, né? E não é só a formação, a gente está falando também de mentoria, né? De conversar com as pessoas, de ouvir as dores das pessoas e dizer assim, olha, eu posso melhorar teu processo, mas você não precisa se preocupar, por exemplo, de que eu vou estar apontando ali que a sua célula aqui está com problema. Não, vai ser tudo, a gente chama de tudo junto e misturado. Eu vou aproveitar aqui para vender o peixe, porque é algo em que a gente está inserido, né? É algo do planejamento estratégico, nós temos um movimento aí sendo rodado chamado Juntos e Misturados, onde a gente pega as pessoas da sede do banco, da diretoria de gestão de pessoas, e traz e leva essas pessoas lá para a ponta, para a gestão de pessoas lá no Pará, lá no Amazonas, lá no Rio Grande do Sul, tá? Para que essa pessoa sinta o ambiente onde o colega está inserido, quais são os desafios dele, como é que a gente pode melhorar aquilo como gestores de pessoas, né? Ou seja, a proximidade das pessoas, a empatia, a troca ali, vocês não fazem ideia dos insumos que a gente vai conseguir agora com esse programa, porque as pessoas muitas delas já trouxeram, muitas se emocionaram, né? Imagine, a pessoa está lá, às vezes ela leva 4, 5 horas para chegar no trabalho, tá? Enquanto que aqui a gente reclama em Brasília, a gente reclama quando leva 40 minutos. Nossa, levei 40 minutos, o colega anda 7 horas, vai de barco, pega um ônibus, sabe? Para chegar no trabalho. O colega não tem internet, porque onde ele trabalha não tem infra. Tá? Isso não tem a ver com o banco, mas não é por isso que a gente vai deixar de se incomodar. Aí a gente vai lá numa área de governo que pode saber, para que essa área saiba, olha, eu preciso que você fale com alguém do governo para dar uma olhada nesse estado, para a gente trabalhar a infraestrutura aqui e que não vai servir só para o banco, sabe? É para o estado, é para o município, né? Então, muitas vezes, nós tivemos o caso de um colega, um par meu que foi e chegou, viu na agência uma série de modems que os funcionários mesmo estavam ali. Ele foi, em uma semana, ele já falou aqui com a diretoria de tecnologia, já chegou lá com a notícia boa para o colega, porque a gente precisa estar lá, né, naquele lugar, para ver a verdadeira necessidade, né, que o nosso funcionário tem, para que ele possa, munido daquilo, sendo atendido, ele dá um atendimento melhor para quem? Para o cliente, né? É sempre o cliente, é por ele que a gente faz tudo isso, né? Então, a gente trabalha ao mesmo tempo o funcionário, trabalha o cliente, consegue unir essas duas pontas. Muito bonita essa visão de o RH saindo daquele lugar de gestão de recursos para um lugar mais de empático, né, de pessoas cuidando de pessoas, que no fim, vamos dizer, os colaboradores lidando com os clientes na ponta. Para a gente encerrar aqui, queria te pedir para você dar um momento aqui que é o Se Liga, o que a gente tem que acompanhar do trabalho da Márcia, do RH, né, da diretoria toda, na verdade, de gestão de pessoas e cultura, e do Banco do Brasil como inovação. Olha, eu diria para vocês que
Eu sou uma pessoa que tem mais de 100 aplicativos. As pessoas chegam no meu iPhone e falam assim, nossa, como é que você acha, né? Como é que você consegue, né? Você é aquelas pessoas que falam assim, eu quero o aparelho com o máximo de memória possível de armazenamento. Invariavelmente, eu estou sempre aumentando o pacote do iCloud, porque não cabe, né? Mas eu acho o seguinte, a gente precisa saber, né, qual é o movimento que a empresa está fazendo, que o mercado está fazendo, principalmente, porque nós já fomos um banco que lá atrás a gente tinha uma conta movimento, a gente não estava muito preocupado com o mercado. Só que hoje é diferente, né? A gente se preocupa muito, né, com o que o mercado está fazendo, e a gente não pode ficar de fora, e a gente ainda tem a obrigação de protagonizar, né? Então, eu diria para vocês que seguir, né, nas redes sociais pessoas que tragam conteúdos relevantes da área, e não está difícil, porque você chega hoje, o LinkedIn tem filtros e mais filtros, né? O Facebook também, e você consegue ver quem é quem na sua área, tá? Depois, acompanhar os eventos de inovação. Qual é a agenda que eu tenho? Eu tenho aplicativos que me mostram onde é que vai ter. Beleza, mas sempre entre lá, porque muitas vezes não é só simplesmente você pegar um evento e dizer, eu vou para esse evento. Não. O que esse evento tem a ver com o que você faz? Tá? Porque aí você traz para a sua realidade um conhecimento que você ainda não tem. E se você vê um evento e diz, olha, esse evento não vai me acrescentar nada, não adianta você pegar aquilo. Tá? Então, vê os aplicativos, né? E para isso hoje está muito fácil. O ChatGPT já nos ajuda muito, né? A gente acaba... Esses dias eu fiz uma apresentação usando o ChatGPT para os aprendizes do banco. E o banco, só vendendo no finalzinho mais o nosso peixe, para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma trilha no portal da Universidade Corporativa chamada Aprendiz Digital, onde pegamos todas as competências do relatório Futuro do Trabalho do Fórum Econômico Mundial e colocamos lá à disposição dos aprendizes, porque eles são o futuro do mercado de trabalho. Então, quando você abre o olho dessas pessoas, né, de repente eles dizem, nossa, nós fizemos, inclusive trouxemos um diretor que foi aprendiz do banco, né, e ele estava contando a experiência dele, e depois disso os aprendizes estão atrás dele, né, como é que eu faço para chegar aí? Então isso é muito bom, porque é uma forma que a gente tem, né, de abrir essa visão das pessoas. Eu procuro, né, seguir pessoas que me tragam um conhecimento que eu não tenho ainda. Muitas vezes eu me vejo colocando a palavra inovação em vários locais, para ver o que aquilo vai me trazer, tá? Se você não... Tem um ditado que diz, se você não sabe, né, para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Né? Então você precisa conhecer os expoentes na sua área. E que assunto que está deixando você curiosa aqui mais recentemente, ou que você imagina que ano que vem vai chamar a tua atenção? Olha, eu acho que a gente não vai ter como fugir, por exemplo, se vier o Real Digital, né, já está aí, né, o Drex, a gente vai ter que conhecer, a gente vai ter que ir atrás, tá? Mas eu há muito tempo que eu fiz uma certificação em mercado financeiro, sim, mas é ler, é pegar jornal, seja digital, seja físico, é acompanhar as notícias na televisão. E eu lembro bem que há muitos anos atrás, quando eu fui me preparar para um concurso, há muitos anos mesmo, de diplomata, as pessoas diziam, você tem que se ligar nas notícias, tá? Por mais boba que pareça ser, às vezes aquela notícia está te dando um conhecimento
de uma tendência. E claro, as tendências muitas vezes elas não morrem, elas vão agora, depois elas permanecem, elas são substituídas ou não, ou elas só mudam a forma. Mas se você é uma pessoa que está fechada para a aquisição do conhecimento, para o aprendizado contínuo, você está numa bolha. Né? Então, procure sim os expoentes da sua área. Eu costumo muito entrar em grupos, tá? Grupos de benchmarking de RH, tá? E a gente tem um ganho assim, imensurável. Tá? Às vezes você está com um problema sério, você coloca no grupo, o colega diz, eu já tive isso na empresa, nós resolvemos assim. Troque experiências com as empresas que não necessariamente precisam estar no seu mercado. Outro dia eu participei de um evento onde eu passei 1 hora conversando com uma pessoa que era do Sírio-Libanês. Olha só. O banco não é hospital. Mas o que o Sírio-Libanês está fazendo me interessa. Tá? Traz boas referências de como a gente faz essa transformação nos times. Né? No fundo, é tudo sobre pessoas. Não importa se você está no Sírio-Libanês, se você está na NASA, se você está no Banco do Brasil. É tudo sobre pessoas. Que então, legal. a gente tem que, vamos dizer assim, ampliar as fronteiras do conhecimento em si, tá? Da academia, como ampliar as fronteiras do seu próprio networking. Que não é para ser um networking raso, né? Eu fico, às vezes, muito preocupada quando alguém fala, o networking. Gente, o networking é algo para ser cultivado. Né? Se eu quero fomentar a inovação dentro da empresa, né, eu preciso estabelecer uma rede de relacionamentos que possa me trazer ganhos e que eu possa proporcionar com a minha experiência lá, o Banco do Brasil, saindo, né, para as pessoas verem o que o Banco do Brasil está fazendo. Tá? Que demais. Márcia, super obrigado. Achei muito legal da gente terminar esse episódio e essa temporada falando muito sobre como desenvolver esse apetite por conhecimento entre as equipes. Charles falou aqui durante várias das participações sobre a gente não ter ninguém que se formou inovador e ninguém que se aposentou ainda. Então tomara que a gente consiga, assim como o banco tem esse desafio de escalar transformação e pessoas mais inovadoras, que com essa temporada que a gente tem ajudado a todo mundo que nos acompanhou aqui a poder ter referência de quem de fato está fazendo essa inovação virar realidade. Muitíssimo obrigado e nos vemos aqui em próximos episódios e também aí nas ações do banco. Gente, muito obrigada, foi um prazer imenso, enorme, né? Eu estou aqui como alguém que é uma eterna aprendiz, né? Então, não é fácil você inovar. Eu estava brincando ainda há pouco, né? Que estou na idade de tirar radiografia, não fotografia. Então, e eu sou teimosa, porque até hoje, né? A gente pensa, como é que a idade não vale na inovação, né? O que vale é a idade mental. E a gente precisa trabalhar isso para que as pessoas também não se sintam excluídas, tá? O etarismo está presente nas organizações e a gente não pode deixar, né, que esse viés prejudique a questão da evolução do conhecimento individual de cada um. Tá? Eu agradeço imensamente pela oportunidade e espero numa outra oportunidade, talvez quando eu já tiver mudado, ido para uma outra área, voltar aqui para conversar com vocês sobre o que o Banco do Brasil tem feito na área de inovação. Muito obrigado. Charles, muitíssimo obrigado também de nos acompanhar aqui nessa temporada. Valeu, Gui. Foi um prazer. Abrimos a temporada, o primeiro episódio foi comigo, depois fui acompanhando alguns dos seus convidados e é uma honra estar com a Márcia aqui no último episódio. Obrigado pelo convite e se tiver LigaCast 2024, conta comigo. Olha, estaremos aqui sim, porque o nosso foco aqui no LigaCast foi trazer personagens que de fato trazem essa inovação para um cenário de transformar a realidade os resultados que as companhias estão buscando, sem perder de vista a transformação das pessoas. Se você acompanhou esse episódio, tem muito mais do que já rolou nessa temporada, e no ano que vem a gente vai se ver mais trazendo histórias de outros departamentos, de startups e muito mais gente que está transformando resultados de grande impacto aí no mercado. Fica conosco, fica ligado aqui no nosso trabalho e a gente vai ter mais materiais
no ano que vem. Um grande abraço para vocês.